Cordes, coração, o domínio dos afetos, a relação entre o público e o privado, a família patriarcal e a herança rural. O homem cordial é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. A Companhia do Latão é um grupo teatral paulista com foco na reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea. Seu trabalho mais recente é o espetáculo O Patrão Cordial, uma adaptação da peça O Senhor Puntilla e seu criado Mate, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, feita a partir do conceito de homem cordial, formulado por Sérgio Buarque de Holanda no clássico Raízes do Brasil. A dramaturgia e a direção do espetáculo são assinadas por Sérgio de Carvalho, nosso entrevistado no programa de hoje. O Brasil não foi formado em indivíduo moderno, mas só quando existe diálogo entre indivíduos é que a desigualdade aparece, como resultado da dominação de classe. Corujinha de vida é tua bebendo cachaça caindo na rua. Corujinha de vida é tua bebendo cachaça caindo na rua. O tema da cordialidade, sistematizado por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, é tratado em 2 livros de João César de Castro Rocha: O Exílio do Homem Cordial e Literatura e Cordialidade, o Público e o Privado na Cultura Brasileira. João César de Castro Rocha é professor de Literatura Comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutor em Literatura Comparada pela Universidade de Stanford, com pós-doutorado na Universidade de Berlim, na Alemanha. Ele é o nosso convidado de hoje. João César, antes de tudo, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre Sérgio Buarque de Holanda e esse livro Raízes do Brasil, a importância dele para o nosso conhecimento da formação social do Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda é um dos intelectuais definitivos do Brasil no século XX. É um dos inventores do Brasil, nessa expressão que recentemente o ex-presidente e sociólogo Fernando Henrique Cardoso analisou os criadores da imagem da ideia de Brasil. Ele nasceu em 1902, faleceu 80 anos depois e participou, nesse século XX, de todos os momentos decisivos da cultura brasileira. Muito jovem, com 22 anos de idade, ele começou a editar uma revista chamada Estética, que foi muito importante para o modernismo brasileiro, vivenciou a crise de 1929 na Europa, ele estava na Alemanha, retorna ao Brasil, vivencia no Brasil a Revolução de 30, a ditadura do Estado Novo, a redemocratização de 1945. É fundamental a participação do Sérgio Buarque de Holanda no fortalecimento do projeto da Universidade de São Paulo. Posteriormente, ele será catedrático da Universidade de São Paulo, foi diretor do Museu Paulista, ou seja, foi um intelectual completo e um homem de ação. E, próximo já aos anos 80, ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Portanto, o Sérgio Buarque de Holanda é um dos grandes homens do Brasil do século XX. Olha, você falou que quando ele morou na Alemanha, a gente sabe que lá foi que tudo começou em relação a Raízes do Brasil, Exatamente. né? Que ele começou a escrever artigos tentando explicar o Brasil para os alemães e reuniu em livro que nunca foi publicado, mas parece que 2 artigos saíram diretamente desse projeto de livro para Raízes do Brasil, né? Aí, o conceito de o homem cordial já havia sido elaborado? Sim, já estava presente. Ele morou na Alemanha esse período como correspondente, como jornalista, e ele mantinha um caderno de anotações em que justamente ele pensava a cultura brasileira a partir da distância e pensava a cultura brasileira para o estrangeiro. Quando ele volta ao Brasil, ele publica numa revista do Rio de Janeiro um ensaio que se chamava Ensaio de Psicologia Social, Corpo e Alma do Brasil. Este ensaio é o princípio da escrita de Raízes do Brasil. E quem é esse homem cordial? O que realmente é importante compreender
é que o homem cordial é um homem dominado pelo coração. Então não é alguém afável, é alguém muito afável. Não é uma pessoa hospitaleira, é a pessoa que abre as portas da casa, de um lado. De outro lado, precisamente porque é dominado pelo coração e pelo impulso, o homem cordial é muito doce, é muito hospitaleiro, mas também é muito violento. E nós sabemos disso, não sabemos? Nós estamos no trânsito. Somos pessoas amabilíssimas, não somos? Sorrimos para todo mundo. Alguém fecha o nosso carro. É verdade. De imediato, sem nenhuma transição, sem nenhuma mediação, nós passamos do caráter amável para o caráter o mais violento possível, não é verdade? É verdade. Então, o importante para compreender é que o homem cordial, como ele é dominado pelos impulsos, pela emoção e pelo coração, ele tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. E porque o senso comum acredita que o brasileiro é afável, é doce e atribui a essa característica de cordialidade uma coisa bem diferente. Eu creio que isso ocorre porque, em alguma medida, ainda hoje, nós resistimos a enfrentar as verdadeiras mazelas da sociedade brasileira. E as mazelas da sociedade brasileira são muito complexas, porque é como se você tivesse uma estrutura em que há um lado solar e um lado obscuro. E, naturalmente, nós nos concentramos no lado solar. O lado solar da nossa forma de sociabilidade no Brasil é a proximidade física. Essa proximidade física está, por exemplo, nos nossos bairros. Quem for ao Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, se der o trabalho de olhar para um morro que está próximo, vê a maior favela da América Latina, a Rocinha, não é verdade? É verdade. Essa proximidade dos contrários é uma marca da cordialidade, é uma marca da sociedade brasileira. O que nós precisamos fazer é abrir os olhos para o lado não tão solar. O lado não tão solar do homem cordial é que essa afabilidade, essa doçura pode esconder uma grande indiferença para as nossas desigualdades sociais. Agora, segundo Sérgio Buarque, esse homem cordial, que tem origem na família patriarcal, de herança rural, estaria fadado a desaparecer, né, com o processo todo de urbanização do Brasil. Até que ponto o João César ele acertou esse prognóstico? Essa é, digamos, a divergência que eu tenho em relação ao Sérgio Buarque, mas pensemos juntos. O Sérgio Buarque escreve o livro em 1936. Ele escreve o livro para pensar o passado brasileiro, mas, sobretudo, para projetar um futuro que, para ele, deveria ser um futuro de radicalização da democracia e de inclusão social. O homem cordial, na expressão do Sérgio Buarque de Holanda, é realmente uma herança da família rural. É a família patriarcal, onde há o direito do pater familias, e o pai tem direito de vida e morte sobre todos. E a sua autoridade é inquestionável. Para o Sérgio Buarque de Holanda, a urbanização levaria a um colapso dessas relações de caráter pessoal, porque precisamente o que caracteriza as grandes cidades é o anonimato. E o Sérgio Buarque de Holanda via neste anonimato das massas urbanas, na capacidade de mobilidade social das grandes cidades, ele via com muita esperança uma possibilidade de transformação da sociedade brasileira, que para ele só seria transformada se o homem cordial literalmente desaparecesse do horizonte. Pois olha só, João César, a partir da perspectiva teórica de Sérgio Buarque de Holanda, inspirado na personagem do Sr. Puntilla, de Bertolt Brecht, um fazendeiro do Vale do Paraíba que se comporta como típico homem cordial é o protagonista da peça O Patrão Cordial. Encenada pela Cia do Latão, a montagem tem dramaturgia e direção de Sérgio de Carvalho. Vamos ver o que ele diz sobre o espetáculo. O Patrão Cordial, novo espetáculo da Companhia do Latão, é a história de um fazendeiro do Vale do Paraíba que sofre de mudança brusca de comportamento quando alcoolizado. Quando sóbrio, é arrogante e egocêntrico. Em estado de embriaguez, é fraternal e compassivo. Inspirado no Sr. Puntilla de Bertolt Brecht, o tipo clássico se torna brasileiro a partir da perspectiva teórica de Sérgio Buarque de Holanda e da dramaturgia de Sérgio de Carvalho, diretor do espetáculo. Seu Cornélio, tem 3 dias que eu estou aí fora, no carro. Quem é você? Você é motorista? Eu não te conheço. Nunca olhou na minha cara?
1 mês e meio que eu trabalho para o senhor. E o que quer de mim? Só vim avisar que eu não espero mais. Não se pode tratar um homem assim. Ah, você falou um homem. Agora mesmo disse motorista. Admita que eu te peguei numa contradição. Sérgio, o Patrão Cordial tem como ponto de partida 2 obras literárias, não é? É o ensaio Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e o Senhor Puntilla e seu criado mate, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Que ideia vocês tiveram? De onde veio a ideia de cruzar essas 2 obras? Como é que isso foi feito? E o quanto de cada uma tem no espetáculo, né? Há muitos anos o Latão pensa em fazer esse texto do Brecht chamado Senhor Puntilla. Primeira vez que eu li, eu já achei que era uma peça que tinha a ver com o Brasil. Depois, na verdade, eu pensei na história do Homem Cordial do Sérgio Buarque, que tem a ver exatamente com isso. O Sérgio Buarque fala no livro do que ele chama de um horror às distâncias, que estaria na base do caráter brasileiro. Aquilo que gera o que ele chama de uma ética emotiva. Ora, a ética devia ser uma coisa que você tem padrão, né? Você sabe o que é certo, o que é errado. Mas na ética emotiva as coisas se embaralham, a regra muda. Que entra a emoção muda, exatamente, as regras mudam. Gosto de gente cordial, capaz de bondade. Eu sou assim. Sabia que eu devolvo as tilápias pequenininhas para elas crescerem. É bonzinho. Mas eu tenho um problema. Eu sou um homem doente. Sofro uns ataques. 1 vez por mês eu acordo e estou sóbrio, lúcido, completamente responsável pelos meus atos, capaz de qualquer coisa, menos de afeto. Vocês trouxeram a ação da Finlândia para o Brasil. Agora, por que para os anos 70? Por que, na época do milagre econômico, por que esse período? Porque eu sentia que mudou a figura do latifundiário brasileiro. Essa figura de alguém ainda humanista, sentimental, eu sinto que está desaparecendo. Num outro sentido, porque tem uma personagem... A gente criou muitas personagens ligadas a trabalhadores da peça. E uma delas era um camponês politizado, com simpatias comunistas ali, que até a gente batizou de Luiz Carlos, imaginando que o pai dele era fã do Prestes, alguma coisa assim. E eu sinto que também ele era uma figura dos anos 70 ali. Então, foi também para mostrar uma diferença histórica em relação a hoje, né? É uma estratégia que vem do próprio Brecht de você recuar um pouco para olhar o próprio tempo. Luiz Carlos, por que diabos eu te demiti? O senhor disse que foi ordem do capitão do quartel, do juiz e do prefeito. Tudo por causa do presidente, Médici. Fala para esses milicos fazerem cafuné uns nos outros. Você é um trabalhador de primeira. Agora, o trabalho com o teatro épico de Brecht requer uma maneira de interpretar muito especial, né? Diferente. Como é que é o processo, a condução dos ensaios para a peça, para o trabalho de vocês? No Latão, no nosso grupo, a gente tem uma coisa assim, quase obsessiva com a atuação, assim, é a coisa mais importante para a gente no trabalho diário, né? A procura de uma vitalidade na atuação. Eu gosto em teatro quando o ator trata com cuidado do mundo da ficção que ele está fazendo, quando ele acredita naquele universo no sentido de... vocês conseguem convocar o espectador para participar disso, para colaborar com o imaginário dele, ele vem, colabora com isso, e aí se cria esse espaço da ficção que você falou. No nosso teatro, o que você imagina é tão ou mais importante do que o que você vê. Tudo que era sólido, estável, se desmancha no ar. Tudo que é sagrado é profanado, e os homens obrigados, sujeitados finalmente a encarar. Eu queria que você falasse um pouco desses atores e dos respectivos papéis, né? Que eles desempenham na peça, assim, um pouquinho, rapidamente, mas... Eu tenho a sorte de trabalhar com um grupo excelente, fantástico de atores, não só os atores, os músicos que trabalham no Latão, enfim, toda a equipe.
Mas assim, eu tenho dois dos atores mais antigos do Latão, que são a Helena Albergaria e o Ney Piacentini, que fazem a filha desse fazendeiro e o fazendeiro, Cornélio, são atores que são dramaturgos também, né? A Helena é uma... Várias das cenas da peça, a Helena inventou a cena que ela vem dançando. Assim, O Ney também criou, pesquisa, trabalha obsessivamente na peça no sentido de tentar trazer contribuições. O Ney é perfeito, né? A gente vê o personagem ali. Posso prever toda a cena que vai acontecer. Papai arranca a camisa e corre pra lá e pra cá. Os empregados atrás, rindo. Todos querem jogar um balde de água gelada na cabeça dele. No próximo bloco... Ainda hoje, a política brasileira é regida pela cordialidade. E ainda... Representar é tomar ponto de vista, é tomar partido.